Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Medical Cash. Eu sou Thales Bretas, médico dermatologista, mestre em ciências médicas e estou realizando um projeto que eu idealizei por muito tempo para trazer para vocês um conhecimento médico que pode e deve estar acessível para todo mundo numa linguagem descomplicada. Com o apoio da Profilo na produção, eu consegui finalmente desengavetar esse projeto e botar ele em ação. Antes de começar aqui, eu gostaria de lembrar que as informações compartilhadas nesse podcast são apenas para fins educacionais e não substituem uma consulta médica individualizada. Consulte um profissional de saúde qualificado para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado para o que você estiver sentindo. Está preparado para explorar algumas das últimas descobertas que estão mudando o rumo da medicina? Então vamos começar. Covid grave traz sequelas permanentes a órgãos importantes. Hoje eu vou começar com uma notícia que eu acho importante trazer aqui. Eu sei que algumas pessoas já não aguentam mais ouvir falar sobre Covid, que foi o tema central do mundo nos últimos anos. Mas eu, como comunicador médico, tenho o meu papel de continuar ressaltando a importância do cuidado e da atenção com essa infecção, que ainda está presente e infectando muitas pessoas em ondas com novas variantes. Um estudo novo realizado no Reino Unido mostrou que pessoas que vivem com Covid longa, depois de serem hospitalizadas, têm maior probabilidade de apresentar algum dano em seus principais órgãos. Exames de imagem, como a ressonância magnética, revelaram que esses pacientes tinham 3 vezes mais probabilidade de apresentar anomalias em vários órgãos, incluindo pulmões, cérebro e rins. O maior impacto foi observado nos pulmões, que têm 14 vezes mais chance de anormalidades do que nas pessoas que não tiveram Covid longa e complicada. Mas as imagens mostram também 3 vezes mais probabilidade de anormalidades no cérebro e 2 vezes mais nos rins. A idade do paciente, a gravidade da Covid e se ele sofria de outras doenças ao mesmo tempo foram fatores importantes para encontrar ou não danos nesses órgãos vitais do corpo. Alguns sintomas podem derivar desses danos, tipo aperto no peito e tosse persistente. As pessoas que tiveram mais de 2 órgãos afetados na ressonância tinham 4 vezes mais probabilidade de relatar um comprometimento físico e mental grave ou muito grave. Essas descobertas destacam a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar de longo prazo focado na saúde dos pulmões, rins, cérebro e saúde mental, especialmente para aqueles que foram hospitalizados com Covid. Por isso, não relaxe ainda com esse tema. Se ligue nas imunizações recomendadas e nas atualizações quanto às medidas de segurança no caso da infecção pela Covid-19. 3 notícias boas para pessoas com demência. Eu tô sempre falando aqui para você sobre demência, Alzheimer e saúde mental, porque para mim a saúde mental é tão importante quanto a física. E todo mundo quer envelhecer com uma cabeça boa para poder controlar a própria vida, não é mesmo? Só para dar uma ideia de números, de acordo com a Associação Internacional da Doença de Alzheimer, uma pessoa desenvolve demência a cada 3 segundos. Mais de 55 milhões de indivíduos têm essa condição, que afeta a memória e raciocínio. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 1,2 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados todo ano. Em setembro, tivemos o Dia Internacional de Alzheimer e eu resolvi trazer aqui para vocês 3 notícias boas para quem tem ou quem convive com a demência. A primeira é que testes sanguíneos estão sendo desenvolvidos para detectar precocemente as pessoas que têm tendência a acumular a proteína beta-amiloide, que é a responsável pela morte dos neurônios e início dos sintomas. Um exame capaz de detectar o Alzheimer no sangue já está disponível no Brasil. Nas últimas semanas, o grupo Fleury trouxe ao país o Precivit AD2, que detecta proteínas capazes de indicar a presença de placas amiloides no cérebro. Segundo a empresa, os resultados do teste são comparáveis a outros métodos como o PET, com benefício de ser menos invasivo e mais fácil de realizar. Com isso, intervenções precoces podem evitar o acúmulo dessas substâncias nocivas no cérebro. A segunda notícia é com relação ao tratamento. Medicamentos baseados em anticorpos monoclonais como aducanumab, lecanemab e donanemab varrem a proteína beta-amiloide do cérebro dos pacientes com Alzheimer e eles surgiram como uma tentativa de interromper a evolução da doença nos últimos 2 anos. Mas esses medicamentos ainda não estão disponíveis no Brasil,
porque os primeiros testes acabaram frustrados. Algumas versões anteriores dos anticorpos monoclonais até conseguiam limpar a beta-amiloide do sistema nervoso, mas isso não traduzia em melhoras clínicas para os voluntários. 2 estudos recentemente usaram lecanemab e donanemab em fases mais iniciais da doença, e a diminuição do acúmulo da proteína beta-amiloide no cérebro impediu o declínio cognitivo ao longo dos 18 meses de acompanhamento dos pacientes tratados. Essas medicações ainda geram preocupações na comunidade médica, como o fato dos resultados serem considerados modestos, os efeitos colaterais podem ser graves e os preços são extremamente altos, mas pode ser um caminho para novas descobertas no futuro. A terceira boa nova é um estudo publicado na revista Science, que mostra mais entendimento do que acontece no desenvolvimento da doença. A morte dos neurônios pelas proteínas anormais depositadas, chamada necroptose, é mediada pela produção desses neurônios de uma molécula chamada MEG3, que aumenta com a presença da agressão pela beta-amiloide e pela proteína tau. O bloqueio dessa molécula MEG3 impediu a morte dos neurônios, e esse pode ser um novo caminho para parar a progressão da doença. Embora essa descoberta seja animadora, ainda precisamos de anos de pesquisa para que esse bloqueio da MEG3 se torne um tratamento possível. Tomara que eu consiga esperar uns anos para esse desenvolvimento todo, que às vezes eu tenho a sensação de que o Alzheimer já está na minha cola para me pegar. Estou cada vez mais esquecido. Sentado ou em pé? Qual é a melhor posição para trabalhar? Muitos de nós passamos longos períodos do nosso dia sentados para trabalhar. Outros profissionais, como cirurgiões, jardineiros ou varredores de rua, por exemplo, trabalham grande parte do dia em pé. Mas qual é a melhor posição para passar a maior parte do seu tempo? Sentado ou de pé? Um estudo recente mostrou o que já imaginávamos como resposta para essa pergunta. Como em todos os quesitos da vida, o equilíbrio é a melhor solução para não termos comprometimento na nossa saúde com longos intervalos na mesma posição. Pessoas que passam muito tempo sentadas têm maior risco de desenvolver doenças crônicas tipo diabetes tipo 2, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer, além de terem uma expectativa de vida mais curta, ou seja, vivem por menos tempo. Se a pessoa for sedentária, não praticar exercícios físicos regulares, os riscos são ainda maiores. Mas a atividade física pode não anular completamente os efeitos negativos de quem fica sentado por muitas horas no dia. Por outro lado, longos períodos em pé podem piorar a saúde muscular e óssea, causando sintomas como fadiga muscular, inchaço nas pernas, varizes, dor e desconforto na região lombar e nas extremidades inferiores, tipo quadril, joelho, tornozelo e pé. Estudos recentes recomendam limitar os períodos de pé a no máximo 40 minutos sem descanso. Reduzir ou interromper o tempo sentado, ficando em pé ou em movimento, pode melhorar a circulação sanguínea, o metabolismo, a saúde cardíaca, a saúde mental e a expectativa de vida. Estudos mostram que apenas deixar de ficar sentado por 1 hora por dia leva ao emagrecimento da cintura e melhoria nos níveis de gordura e colesterol. Os benefícios são ainda maiores quando a posição sentada é substituída por caminhadas ou atividades moderadas a intensas. Então, vamos às recomendações? Ficar 2 minutos em pé a cada 20 minutos sentado ou 5 minutos a cada 30 minutos sentado. Pode melhorar os níveis de glicose, gordura e colesterol. Outra opção possível são as mesas ajustáveis, mas é preciso adequar o local e os horários de trabalho para conseguir alternar os períodos de pé e sentado. Então, a partir de hoje, eu já aviso para os meus pacientes e colegas de trabalho. Não estranhem se me virem por aí fazendo agachamento entre um paciente e outro. É o jeito que dá para me cuidar melhor durante as minhas horas de trabalho. E você? O que você vai fazer para alternar as posições e inserir ou um alongamento ou caminhadas curtas no seu dia? 7 dicas para aliviar a timidez na infância. Um pouco de timidez é normal, mas quando isso é constante e atrapalha a interação social de uma criança, a gente precisa dar atenção e tomar atitudes para ajudar essa criança a se soltar. Eu que tenho um filho tímido, estava pesquisando sobre isso e achei legal trazer para vocês também 7 dicas para melhorar o convívio dela. A primeira delas e a mais essencial é promover interações sociais. Isso não quer dizer obrigar essa criança a ser a mais sociável do mundo em qualquer situação.
Não se deve forçar nada para não traumatizar e piorar o quadro. Mas é importante que o tímido tenha referências de boas relações sociais, te veja interagindo saudavelmente com seus amigos e familiares. É legal levar essa criança a espaços onde elas possam interagir com outras pessoas do jeito delas, como parquinhos, clubes, casa de amigos com outras crianças e quadras de esporte. Inclusive, fazer atividades esportivas coletivas, como o futebol ou a dança, podem ajudar bastante. A segunda é promover a autoestima. Um dos fatores causadores da timidez é a baixa autoestima, ou insegurança de demonstrar algum defeito ou imperfeição. Por isso, é essencial reforçar o amor próprio e estimular as características positivas da criança, colocar ela sempre para cima. O terceiro é cuide dos estados emocionais. É necessário ensinar as crianças desde pequenas a identificar seus sentimentos e emoções, como se expressar e entender o que está sentindo. Isso é o que chamamos de inteligência emocional, e ela ajuda a contornar situações desafiadoras que a gente vive no dia a dia. A quarta dica é evitar rótulos. A gente tem a triste mania de querer encaixar as pessoas em caixinha. Tipo, fulano de tal é tímido, ciclano é desinibido. E rotular uma pessoa como tímida pode afetar seu comportamento e suas crenças, aumentando ainda mais a insegurança e a timidez dessa criança. A quinta é gerar um clima de confiança que possa ajudar pessoas tímidas a interagir ativamente nos espaços de convivência, como uma sala de aula, reuniões, festas e outras situações. Alguns dos aspectos associados à timidez são o medo de falar em público, o medo de fazer papel de bobo ou o medo de avaliações negativas. E por isso, os tímidos acabam evitando qualquer tipo de interação social. Os professores devem oferecer ferramentas que permitam essas crianças se sentirem mais confortáveis e seguras nessas ocasiões de maior interação. A sexta dica é trabalhe na comunicação. Oferecer estratégias para iniciar uma conversa ou expressar uma opinião em público vão fazer essa criança ficar mais segura para enfrentar esses momentos tão assustadores para elas. A última dica é coloque a criança no teatro. Existem vários estudos mostrando que o teatro pode ajudar a melhorar o desenvolvimento social de pessoas tímidas, porque elas podem se esconder atrás de um papel fantasioso e enfrentar situações que não enfrentariam sem a proteção do personagem. E com isso, acabam aprendendo também a enfrentar a própria vida. A gente tem que lembrar que hoje a timidez pode ser considerada um elemento para prever fobia social, solidão e depressão, entre outros transtornos de origem psicológica. O sofrimento deve ser trabalhado em casa e na escola, para que não vire transtorno maior no futuro. Cápsulas de café viram um sensor que diagnostica febre amarela. Pesquisadores brasileiros e britânicos desenvolveram um biosensor capaz de detectar a infecção pela febre amarela utilizando cápsulas de café recicladas. O sensor é feito em impressora 3D e cumpre os critérios estabelecidos pela OMS para testes diagnósticos em locais remotos ou com pouco recurso. Uma reação eletroquímica acontece entre o sangue do paciente infectado e as substâncias nesse material das cápsulas de café, permitindo inclusive diferenciar entre as infecções pelo vírus da dengue e o da febre amarela. Esses sensores são de fácil transporte e serão especialmente úteis em áreas remotas de clima tropical que sofrem com a infecção por esses vírus, como ocorre, por exemplo, na Amazônia e em alguns países africanos. Mas o Medicalcast chegando ao fim e eu não posso deixar de agradecer a Profilo, que é um injetável incrível e que me ajudou a andar com esse projeto, e também agradecer a você, ouvinte, que está nos escutando e nos trazendo suas dúvidas, sugestões e comentários sobre o nosso conteúdo. Então, se você escutou pela primeira vez, escute todos os outros no nosso canal, vá lá, interaja com a gente na nossa rede social, curta, compartilhe, comente, traga suas dúvidas, suas sugestões pra gente e eu te vejo no próximo episódio. Fica aí ligado. Beijos e até o próximo.